Olá, eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo vamos falar sobre alta disponibilidade e continuidade de negócios. Muitos termos podem ser utilizados quando estamos falando sobre a garantia de performance operacional, que é basicamente uptime, ou seja, o seu sistema no ar disponível para quando seus usuários precisarem. Então temos continuidade de negócio, disaster recovery, high availability, SLA, nível de serviço, entre outros. Mas esses termos não têm o mesmo significado. Embora seja uma prática comum usar os termos alta disponibilidade e disaster recovery como sendo a mesma coisa, não são. Vamos tentar entender as diferenças. O termo disaster recovery é um dos mais abrangentes. Imagine uma fábrica que fica em um bairro onde os cabos elétricos foram rompidos devido a um acidente de trânsito, ou seja, um desastre. Para a fábrica continuar trabalhando, ela precisaria ter algo como um gerador, uma solução de recuperação para esse tipo de desastre. Se o sistema de geradores da empresa for um sistema inteligente, assim que detectada a falta de energia, ele dá a partida automaticamente e restabelece o nível de tensão, significa que essa empresa tem um sistema de alta disponibilidade. Quer dizer, pouco tempo sem energia ou nenhum tempo sem energia. Na área de tecnologia da informação, o princípio é o mesmo, e muitos sistemas de missão crítica têm baixa tolerância à falha. Eles realmente precisam estar disponíveis 24/7, como sistemas de comércio eletrônico, de meios de pagamento, de serviços essenciais. De uma forma geral, quase todos os tipos de negócios que demandam tecnologia têm algum tipo de prejuízo em caso de indisponibilidade. É só você fazer a pergunta: quanto custa ficar um dia inteiro fora do ar? Garanto que você vai se surpreender com as respostas. Nesse vídeo, eu vou mostrar algumas formas de implementar alta disponibilidade e disaster recovery em soluções de banco de dados do SQL Database do Azure, que é um serviço de banco de dados padrão SQL que é totalmente gerenciado, que tem também plataformas de banco de dados open source, como MySQL, MariaDB e o Postgre. É bom registrar que, sendo o serviço gerenciado, o SQL Database do Azure já oferece garantia de disponibilidade e persistência dos dados com SLA de 99,99% do tempo. E oferece também um sistema de backup automático, que por default tem uma retenção de 35 dias, mas você pode reter histórico o quanto você quiser, bastando configurar a política de retenção. Realmente, o nível de contingência dos data centers do Azure é bem confiável, porém, existem situações que fogem totalmente do controle, são situações imprevisíveis e inevitáveis, como os desastres naturais, por exemplo. Para essas situações, existem vários recursos disponíveis dentro dos serviços do Azure, como as replicações geográficas, os grupos de disponibilidade, as zonas e os Instance Failover Groups. Portanto, é possível você aumentar bastante o nível de disponibilidade e é isso que eu vou mostrar aqui com o SQL Database. Eu tenho um servidor aqui no Azure com um SQL Database, já com um banco de dados. O nome dele é Brasil 123. Tá aí. E aí o que eu vou fazer agora é navegar um pouco, mostrar para vocês como é que está o meu ambiente. Aqui as informações principais, é um SQL Server, ele está disponível na região do Brasil. Aqui à direita o endereço, a URL do serviço, e vamos navegar um pouco. Aqui eu estou no servidor. O servidor ele possui vários databases, ou pode possuir vários databases. Eu tenho um database chamado Database Principal. Nas configurações do servidor, eu tenho as opções de backup, como eu disse, a retenção é automática, eu não configurei, ele que fez, mas eu posso criar políticas de retenção aqui nessa segunda aba. Eu tenho também a opção de Failover Groups do servidor, e eu crio um novo Failover Group, mas essa opção eu vou mostrar mais tarde. E aí, clicando no database, eu tenho as configurações independentes de cada database. Então, tem as informações sobre ele aqui, sul do Brasil, é a locação, ou a região, o data center onde ele está alocado fisicamente. E aqui nós temos a opção de georreplicação. Entrando nela, eu vou ver a lista de regiões disponíveis. Então, todas essas regiões suportam a SQL Database. Eu não tenho nenhuma replicação configurada ainda. O servidor
eu acabei de criar. E agora eu vou escolher aqui o East West. O meu database principal vai ficar no Brasil e o meu database de contingência, né, para alta disponibilidade, vai ficar em East West. Se eu tiver um problema de desastre natural no Brasil, eu tenho essa cópia aí disponível para failover, ou seja, para substituir meu servidor de produção com todos os dados sincronizados. E eu posso fazer quantas cópias eu quiser. E essas cópias, além de serem as minhas cópias de contingência, elas permitirão que eu faça leitura dos dados. Ou seja, eu tenho uma cópia de leitura que vai poder ser utilizada para direcionamento de relatórios, de queries. Isso aumenta a performance do sistema. E já finalizou aqui o deploy. E aí eu clico no database. Eu estou entrando aqui na cópia do meu database principal. Observem ali que o nome do servidor é Renato Server, sendo que meu servidor original era o Brasil 123. Aqui eu entro nas opções de georreplicação e eu enxergo, né, as configurações de replicação. Observe que a cópia de East-West, né, cópia secundária, aparece como readable, ou seja, só de leitura. E clicando aqui nos 3 pontinhos aparecem as opções de forçar o failover, fazer com que esse vire o principal, ou parar a replicação. Então, parar de replicar, de consumir banda de rede, de mandar atualização de um servidor para o outro. Uma outra forma de enxergar as opções de failover é clicando no database, na réplica, né? E olhar aqui as opções de forçar o failover ou parar a replicação. Agora, vamos entrar no servidor principal, que é o Brasil 123. Esse é o servidor principal. Ele aceita a escrita. Eu vou entrar no database, chamado database principal, e vou entrar no editor de queries. Coloca a senha aqui. E eu vou fazer aqui, criar uma tabela. Create table, produto. E vou criar aqui umas colunas. Coluna código, é um inteiro, nome char10. E tem o preço do produto, que é um numérico de 10 e 2. Manda criar. Está criado. E agora eu vou inserir dados nessa tabela, né? Eu crio a estrutura vazia, insert produto, values, código 1 é banana, 2,64 o preço, código 2 vai ser a maçã, que é 1,20, e código 3 vai ser o melão, custa 5,80. Ok. Então select na tabela, pronto, produtos, tá aí. Agora eu vou entrar na cópia, primeiro para ver se ele já sincronizou, se ele já mandou esses dados, né, para a cópia, é o Renato Server. Entra no database, o nome é o mesmo, o database principal, mas esse aqui é o servidor de cópia. Eu me autentico aqui. Ok. E eu vou fazer uma query, select asterisco from produto. Ok, já sincronizou. E agora eu vou tentar inserir uma linha, né? Lembre-se que esse aqui é para ser o servidor de cópia, uma cópia de leitura. Então vou criar aqui pera, custa 3,25. Olha lá. Ele não permite alteração, por quê? Porque a alteração ela só pode vir a partir do servidor de escrita, o servidor principal, né, o database principal. Então ele fala aqui, ó, falhou o update do database principal porque esse database é só de leitura. E da mesma forma, eu não consigo criar um objeto, né, criar uma tabela, por exemplo. Eu tentei inserir linhas nessa tabela e da mesma forma, se eu tentar criar uma tabela, teste, código int, da mesma forma, ele não permite nenhum tipo de alteração no servidor de leitura. Então, eu posso sim usar esse servidor como um servidor para tirar relatórios, para fazer queries, para fazer pesquisas. E dessa forma, eu reduzo a pressão, né, de queries sobre o meu servidor principal. Isso aumenta a performance.
Muito bem. De forma resumida, o que nós fizemos até agora foi configurar, através das ferramentas de georreplicação, uma solução de disaster recovery para recuperação de dados e continuidade de negócio em caso de indisponibilidade da região, do data center principal, da cidade, da localidade, enfim. Porém, esse sistema ele não é um sistema de alta disponibilidade, a não ser que eu tenha algum mecanismo para fazer o failover de forma automática. É aí que entra o failover groups, que eu configuro no nível do servidor de banco de dados. Entrando aqui pelo menu, eu escolho um nome para o meu failover group, escolho um servidor que vai fazer par aqui com o Brasil 123, no caso é o Renato Server, aqui. Escolho a política de failover, né, se vai ser automática ou vai ser manual. E aqui embaixo eu escolho o database ou os databases que vão fazer parte do failover automático. Ou seja, em caso de falha, ele troca os papéis. O que é de gravação vira de leitura e o que é de leitura vira gravação. Então agora sim eu tenho um sistema de alta disponibilidade. Por quê? Porque mesmo que aconteça algum tipo de falha no período noturno, num período que ninguém estiver monitorando, eu configurei o failover para acontecer automaticamente. E assim nós vamos construindo nossa solução de alta disponibilidade, envolvendo aplicação, colocando componentes de balanceamento, por exemplo, direcionando relatórios para os databases de leitura, colocando componentes como o Traffic Manager, preparando a aplicação para conectar no servidor que estiver disponível, seja ele qual for. E isso aumenta o nível de sofisticação da nossa solução, do jeito que está aí nesses desenhos de arquitetura. Desta forma, nossas aplicações não vão falhar nunca, estarão sempre disponíveis. E isso é que vai garantir a continuidade do nosso negócio. Bom, esse é o conteúdo que eu queria apresentar, espero que tenha sido interessante e até a próxima. Valeu!